Olá! No videoaula de hoje vamos aprender um pouco de história com o livro Diário de Anne Frank. Para aprender sobre Anne Frank, precisamos voltar no contexto que estava acontecendo, que foi na época da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu no período entre 1939 a 1945, que foi quando a Alemanha, por causa do Hitler, estava tentando tomar o poder, invadir outros países e tudo mais. Eles eram contra pessoas que Hitler não considerava puras, que eram os judeus, os negros e outras pessoas de outras religiões. E por causa disso, essas pessoas eram mandadas para o campo de concentração. E a família da Anne era uma família judia. Mas assim, o Hitler, ele tinha um ódio específico pelos judeus, porque quando ele chegou na Alemanha, ele veio da Áustria, né? Ele era austríaco, e quando ele foi para lá, para a Alemanha, ele viu que os judeus eram os ricos, os donos de banco e tudo mais, e ele era um pintor fracassado. Então ele ficou com raiva disso. A Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, e por causa disso, as pessoas da Alemanha também, os outros alemães, estavam assim, com raiva da Alemanha, estavam não estavam felizes com o país deles, com o que estava acontecendo lá, que a Alemanha teve que pagar porque perdeu a guerra e tudo mais. Eles estavam com muita raiva. E por causa disso, Hitler conseguiu colocar na cabeça deles que os judeus eram culpados de tudo. E assim o Hitler conseguiu chegar ao poder. E aí, quando o Hitler chegou ao poder, ele começou a mandar levar para campos de concentração, que eram lugares de trabalho forçado, e onde ele mandava queimar as pessoas numa câmara de gás.
família da Anne, eles moravam na Alemanha e por causa disso, por causa da guerra, eles se mudaram para a Holanda em 1942. E a irmã da Anne, a Margot, ela tinha 16 anos. Então ela foi convocada. Até antes disso, eles estavam vivendo bem. Só que aí, quando a Margot foi convocada, eles não poderiam deixar ela ir para o campo de concentração. Eles não sabiam exatamente o que acontecia lá, mas eles sabiam que quem ia não voltava mais. Então, por causa disso, eles fugiram para um esconderijo que ficava no escritório do Otto, pai da Anne e da Margot. E o escritório ficava na fábrica de geleia dele, né? E aí, eles aceitaram uma outra família lá, que foi a família Van Damme, que era a família do Peter. E um tempinho depois, eles aceitaram também um dentista, que ele ficou no mesmo quarto que a Anne. A Anne ganhou o diário do seu pai, que na verdade era um livro de autógrafos, e ela transformou em um diário. Aí quando as páginas iam acabando, ela ia adicionando outras páginas. E no dia 12 de junho de 1942 foi quando ela começou a escrever pela primeira vez o seu diário, que ela chamou de Kitty. A Anne escrevia no seu diário sobre a sua vida, sobre tudo o que acontecia lá no anexo secreto, como era a vida dela. Ela tinha conflitos com a mãe, porque a Anne sonhava em ser escritora, né? Ela queria muito ser escritora famosa, e a mãe dela tratava ela assim... A família dela tratava ela como uma bebezinha. A Anne sentia que não tinha voz lá. Ela não queria ser uma dona de casa, ela queria ser ouvida e tudo mais. E por causa disso, a Anne era tratada como rebelde, assim, diferente das outras, porque ela não aceitava seguir as regras. A última vez que a Anne escreveu no seu diário foi no dia 1º de agosto de 1944, e o anexo secreto ele foi descoberto no dia 4 de agosto de 1944, apenas alguns dias depois. E aí a Anne e a família dela foram todos levados para o campo de concentração. E agora, para a gente ver o que mais a Anne escreveu no diário dela, vamos ver um resumo com a professora Camila Santana. Até mais. Anne Frank nasceu na Alemanha em 1929. Anne era uma menina muito alegre e muito esperta. Ela morava com sua mamãe Edith, seu papai Otto e sua irmãzinha Margot. Anne era a mais nova. Eles viviam muito bem, eles eram muito felizes na Alemanha. Só que um certo dia chegou a Segunda Guerra Mundial e tinha um cara muito mal, o nome dele era Hitler. Hitler, ele não gostava de ciganos, nem de negros, nem de judeus. Qualquer pessoa que pensasse diferente dele, ele não gostava e ele mandava matar. Olha que horrível. Só que tinha um problema. Anne e sua família, eles eram judeus, que Hitler não suportava. Então, o que foi que aconteceu? Otto pegou Edith, a mamãe de Anne, e a irmã de Anne, Margot, e eles foram para a Holanda, porque lá não tinha Segunda Guerra. E Anne ficou na Alemanha com sua vovó. Quando chegou na Holanda, o seu papai Otto, que era um homem muito esperto, muito bom e muito inteligente, conseguiu logo um emprego numa fábrica de geleias. E ali, como não tinha guerra, eles viviam normal, felizes, eles iam para a escola, a Margot podia ir para a escola, a mamãe ficava em casa cuidando da família, o papai Otto trabalhava. Mas faltava alguém, faltava Anne. No aniversário de Margot, a mamãe fez uma linda festa de aniversário com bolo, doces, tudo certinho. E o papai colocou no chão da sala uma sacola, uma embalagem bem linda de presente, bem grande no meio da sala, um presente para Margot. Quando Margot abriu a embalagem, adivinha quem estava lá dentro? Anne! Ai, foi uma alegria, uma felicidade. Agora toda a família estava reunida. Elas iam ao parque, iam ao shopping, iam à escola, viviam perfeitamente bem.
Mas como tudo que é bom dura pouco, a Segunda Guerra Mundial chegou na Holanda. E aí os soldados nazistas começaram a circular procurando judeus. Mas o papai Otto, como ele era muito esperto, ele fez um esconderijo lá na indústria que ele trabalhava, lá na fábrica de geleia. Uma passagem secreta atrás de uma estante de livros, ele fez um esconderijo. Nessa época, Anne já tinha 13 anos. E como Anne, ela sonhava em ser escritora. Ela era uma menina muito inteligente, ela pensava, sonhava, fantasiava. Anne era muito esperta, muito esperta. Ela ganhou de presente um diário. E esse diário ela deu o nome de Kitty. E depois que ela ganhou esse diário, pronto, ela começou a escrever tudo. Tudo que Anne fazia, ela escrevia no seu diário. Eles se tornaram amigos inseparáveis. Só que aí a guerra começou a ficar mais intensa. E chegou a notícia que os guardas nazistas iriam pegar todos os judeus, todos os ciganos, todos os negros que encontrassem pela frente. O papai Otto não podia deixar isso acontecer. E aí o telefone tocou e adivinha? Eram os soldados nazistas convocando Margot para trabalhar no campo de concentração. Aí o papai Otto ficou desesperado. Eu não posso perder minha filhinha. O que será que ia acontecer com Margot lá? Ninguém sabia o que acontecia, só sabia que quem entrava lá não saía. Ele não podia deixar isso acontecer. Então, rapidamente, Anne, a mamãe, Margot, o papai começaram a colocar uma roupa por cima da outra, porque eles não podiam levar mala, não podiam levar nada de casa, porque ninguém podia desconfiar que eles estavam fugindo. Então, eles começaram a colocar uma roupa por cima da outra roupa bem rápido. E na hora que eles iam sair, Anne foi pegar a sua gatinha. Mas o papai Otto disse, não, Anne. A sua gatinha não pode ir. Nós não podemos ter animais lá. A Anne ficou desesperada porque ela amava a sua gatinha. O que ia ser da sua gatinha sem ela? Então Anne deixou sua gatinha com os vizinhos e eles foram. Chegando lá na fábrica, o papai Otto tinha muitos amigos porque ele era um homem muito bom. Então o papai abriu aquela passagem secreta e eles entraram naquele anexo. Mas quando Anne entrou, estava tudo escuro, nem parecia uma casa. Não tinha o conforto de uma casa. Anne não tinha o quarto dela. Ai, que tristeza. Mas Anne respirou fundo, entrou e começou a escrever no seu diário. De repente chegou um advogado. E esse advogado, Anne começou a implicar com ele. Por quê? Porque ela só tinha uma escrivaninha para Anne escrever. E claro que quem tinha o direito de escrever era ela, que ia ser escritora. Mas o advogado também queria escrever na escrivaninha. Então foi uma guerra, uma disputa por aquela escrivaninha. De repente chegou uma outra família. Tinha a mãe, o pai e um menino chamado Peter, que era da mesma idade de Anne. Mas quando Peter entrou, Anne tomou um susto, porque Peter estava carregando a sua gatinha. Anne não se conformou. Ele pôde trazer o gato dele e eu não pude trazer a minha gatinha. Anne entrou em pé de guerra com Peter só por causa disso. Que Anne danada, viu? Mas o tempo foi passando e eles se tornaram amigos, até porque eles agora eram uma grande família. Durante o dia, eles tinham que fazer silêncio, bastante silêncio, porque como tinha movimento na fábrica, ninguém podia descobrir que eles estavam lá. Então eles tinham que ficar bem caladinhos. Mas lá nesse lugar tinha um sótão. E nesse sótão tinha uma janela. E Anne podia abrir aquela janelinha e deixar a luz do sol bater nela. Era o lugar preferido de Anne. Ela adorava ir lá para escrever no seu diário. E Peter, que começou a ficar amigo de Anne, eles tiveram até um namorinho. Deram até uns beijinhos. Anne nessa época já tinha 15 anos, tá bom? E aí, como eles viviam juntos, eles tiveram um namorico. Mas como tudo que é bom dura pouco, já estava quase no finalzinho da guerra. Só faltava um pouquinho para a guerra acabar. Uma pessoa que não era amiga deles denunciaram. Disseram que eles estavam lá nesse esconderijo na fábrica.
E aí os soldados nazistas foram lá e prenderam todos eles. Anne, a sua família, os seus amigos, ninguém escapou. Todos foram levados para o campo de concentração. Meu Deus, que tristeza. Eles não podiam ficar juntos lá, era um sofrimento. E vocês sabem o que aconteceu? Anne, sua mamãe Edith e sua irmã Margot, elas não resistiram. Elas morreram. E logo depois disso a guerra acabou. E sabe quem ficou vivo? Só o papai Otto, sozinho. Voltou para casa sem a sua família. Só que aí Otto se lembrou do sonho da filha de ser uma escritora. Foi lá no anexo, pegou o diário de Anne e publicou. E hoje em dia é um livro muito famoso e conhecido. E nós temos acesso hoje a essa história por causa do papai Otto, que foi publicar o livro da sua amada filha. Eles viviam como se fosse uma quarentena lá. Eles não podiam sair. E é como se fosse o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos enfrentando uma pandemia, estamos tendo que enfrentar uma quarentena que já dura muito tempo. Nem se compara ao tempo que Anne e sua família ficaram lá naquele anexo. Mas faz a gente pensar. Nós estamos dentro de nossa casa, do nosso lar, com a nossa família com conforto. Eles não tinham conforto, nem energia tinha lá, eles ficavam no escuro porque ninguém podia descobrir que eles estavam lá. E hoje nós temos televisão, temos a internet, temos o celular para matar a saudade da nossa família que está bem distante. Imagine, Anne nem tinha notícias da avó, nem a avó tinha notícias dela, porque eles não tinham como se comunicar. Então que a gente vem aprender a ser como Anne. Ela naquele anexo aproveitou cada dia, cada momento como se fosse único. Que a gente vem aprender a aproveitar a nossa vida a cada momento. Se divertir, aproveitar, ficar com a nossa família e sem reclamar, tá bom? Porque já já tudo isso vai passar e nós iremos voltar ao normal. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Anne Frank. Um beijo. Agora vamos para algumas curiosidades sobre a Anne Frank, sobre a sua família e o seu diário. A Anne chamava o diário de Kitty e até hoje estudiosos divergem sobre quem era Kitty. Alguns dizem que era uma amiga da Anne e outros que era um personagem fictício do seu livro favorito, porque a Anne escrevia para Kitty cartas antes mesmo de ter o diário. Uma outra curiosidade é que existem outras versões do diário da Anne, porque a Anne sonhava em ser escritora famosa. Então, quando ela ouviu no rádio que algumas histórias poderiam vir a ser publicadas depois da guerra, ela começou a reescrever o seu diário. Por isso existem outras versões dele. Uma outra curiosidade é que a irmã da Anne, a Margot, ela também tinha um diário, mas esse nunca foi descoberto. O pai da Anne, o Otto, ele foi o único sobrevivente da família. E com a ajuda da Miep, que foi a funcionária que encontrou o diário no anexo secreto, ele pôde publicar esse diário. O pai da Anne, ele se casou novamente, teve uma outra filha, que também escreveu livros, e ele viveu até os anos 80. Até hoje não se sabe como o anexo secreto foi descoberto. Não se sabe se foi por denúncia ou se foi porque eles estavam investigando sobre os cupons de alimentação. Eles descobriram que 2 funcionários estavam pegando esses cupons e aí eles chegaram até os funcionários da fábrica de geleia. Então até hoje não se sabe se eles descobriram por isso ou se foi alguém que denunciou. A Anne faleceu apenas 3 dias depois da sua irmã Margot e ela faleceu de tifo, que é uma doença. E o campo de concentração onde as duas viviam foi liberado apenas 2 semanas depois, ou seja, estava muito próximo delas terem a liberdade delas. A mãe da Anne faleceu de fome. Existe uma filmagem da Anne desbruçada em uma sacada onde ela está olhando um casamento. É a única filmagem que existe dela. Eu vou deixar aí para vocês verem.
Então, muito obrigada por ter assistido essa videoaula. Espero que tenha contribuído com a aprendizagem e até a próxima. You'd be surprised to find out that we're just above Daddy's office. Up the back staircase and behind a small door. Open the door, take one giant step, and voila! Daddy and Mummy's room is right behind the staircase. Margaret and I reside next door. You've even got a bathroom. Upstairs is a larger room with a kitchen. The Van Pelses sleep there at night, but during the day it's a big living room. We have to stay upstairs as long as the Rokas are still in the building. Peter Van Pels has a room off to the side, much smaller than mine. And there's an attic for storage. He sent you this. You've seen Fritz. Don't even tell me where he is. I don't know. I have information. About You Jews are not allowed in here anymore. I want to be a writer. Then become a grandmother and have lots of grandchildren. Where are we? In Auschwitz. What is behind the bookcase? I'm frightened. who could have betrayed us? Are there any Jews in there? What's gonna happen to them now? Do you have any money? Jewelry? Gold? Under the showers, all of you! Killing women and children in cold blood takes much more courage than to simply jump into enemy trenches. Is that your conscience telling you so? Come along, children. Where are they taking them? Where the smoke is. I believe in God, even when God is silent. But you did not explain how so many people could accept to be evil. I ask myself the same question every day. Fighting is not allowed! Where are my children? Your father died last night. You had better go back to your battle. You have to eliminate all other proof.
me. Finally, I have little hair. I'm here, Anne. Here. Why me, not Anne, Mr. Frank? Anne is here. Anne! We've returned home. Anne is still alive here.